Doutor Rafael Oliveira, doutor Previdência, como vai o senhor? Tudo bem? Bom, boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos vocês. Estou ótimo. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todo mundo que É está a nos primeira assistindo, vez depois né? da passagem, né? Primeira vez. Prazer, Que viu? 2023 seja um ano muito melhor do que 2022 e Opa. assim por diante. E vamos lá, né? Vamos com Previdência e novidade na Previdência Como também, é que está a Previdência? Está calma ou está turbulenta? Tá turbulenta. Não para, não, né? Haverá mudanças, né? Já aconteceu mudança no Ministério da Previdência. O Lupe assumiu o Ministério da Previdência, né, Social. O que você achou? Eu achei muito bom, diga-se de passagem. O Lupe sempre foi um defensor da Previdência, sempre foi um defensor do registro na carteira de trabalho. O ministro do Trabalho também. Exatamente, e sempre foi um defensor do aposentado e pensionista. Né? E ele, logicamente, em sua pauta, quer rever a reforma previdenciária de 2019, que foi muito mal feita, diga-se de passagem. Uma reforma que foi votada de última hora, uma reforma que não houve estudo, e ele agora pontua para tentar fazer uma nova reforma previdenciária, e neste caso, César, devolvendo ao segurado, devolvendo ao trabalhador a perspectiva e possibilidade de conseguir sonhar a voltar a se aposentar. Pode mudar nesse primeiro momento. O que você imagina e acredita que mude? A ideia inicial, né, do Lupe é formar uma comissão, né, de especialistas para que a gente possa avaliar as melhores propostas para a reforma previdenciária. Já houve aí algumas controvérsias em que ele havia sido desautorizado, né, pelo Rui Costa, se não me falha a memória, mas não é a desautorização, muito pelo contrário. O que ele disse, e o que o Rui Costa também depois confirmou, é que o Lupe, na verdade, o que ele quer é formar uma comissão, e essa comissão fazer um projeto de reforma previdenciária e passar para o presidente Lula, que vai avaliar se acha viável ou não. Lembrando a todo mundo que está nos assistindo aí, que foi proposta do presidente Lula a reforma da Previdência, ou seja, a devolução do direito do trabalhador de conseguir se aposentar. E eu tenho certeza que essa proposta deve sair, né? Está se formando uma comissão de especialistas nesse caso específico, e a ideia é, logicamente, aumentar o tempo de contribuição, retirar a idade mínima. Com relação à idade, deve ser alterada? Essa é uma das ideias principais, retirar a idade mínima, porque, ao meu ver, né, e ao ver de vários especialistas, a idade mínima desestimulou o pagamento da Previdência Social. Hoje, várias pessoas deixaram de pagar o INSS porque sabem que não vão se aposentar agora, vai se aposentar aos 65 anos. Eu tenho casos de clientes que estavam com 48 anos, prestes a se aposentar, e que não vão conseguir mais, e que só vão poder se aposentar agora aos 65 anos de idade. E, nesse caso, deixaram de pagar o INSS. Tem que ser revisto, tem que ser recalculado. Por falar em recálculo, a pensão por morte também é um outro benefício que está aí à beira, logicamente, de ser refeito novamente, de ser feita uma revisão em cima disso. Por quê? Antigamente, a pensão por morte pagava 100% do valor. Agora, passou a pagar 60% do valor. O que não é justo. Você tem um casal de idosos, onde o idoso vem a falecer, por exemplo, a idosa passa a receber só 60% daquela renda que eles tinham, o que não é justo. O certo é receber 100%. Então, é um outro benefício que provavelmente deve entrar na reforma. Mas tudo vai ser avaliado, tudo vai ser revisado, e a questão da idade mínima provavelmente deve cair. Não sei se vai cair ou não, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Mas a ideia principal do governo e das pessoas, principalmente do Lupe, é aumentar o tempo de contribuição, que não instituir idade mínima, que, ao nosso ver, é totalmente prejudicial à Previdência. Continua nessa aqui, mulher a 62 anos... Mulher e homem, 63. Homem, 65 anos. 5. Isso. Tá? A de 63 é para você conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Ah, tá. Entendeu? Que tem que ter no mínimo isso. 62 e 65, então. Isso, exatamente. A puridade. Homem, 65 anos e mulher, 62 anos. Existe a aposentadoria por tempo de contribuição.
aonde o homem teria 63 e a mulher 58, com idade mínima também. Entendi. Tem várias regrinhas, a gente acaba se confundindo um pouquinho nas regrinhas, o que faz parte. Mas também tem as regrinhas de transição por pontos. Essa é a idade progressiva, né? De homem 63, mulher 58. Isso. Só que nesse caso, a idade progressiva, você tem que ter idade, mas tem que ter o tempo também. E o tempo, nesse caso, é de 35 anos no mínimo para o homem e 30 anos para a mulher. O que é diferente da aposentadoria por idade urbana, que é 65 para o homem e 62 para a mulher, mas apenas 15 anos de INSS pago. Então, existe uma pequena diferença nesses dois benefícios aí. Tem que ficar atento. Né? Tem que bastante atento, porque esse tipo de benefício você tem que calcular. Tem várias formas de cálculo hoje. Por exemplo, tem a aposentadoria por pontos, que hoje é um benefício que paga muito, essa de pontos, que hoje mudou também, para 2023. Estou aqui também, ó, a regra de pontos. Exatamente. Tempo de contribuição mínimo de 30 anos para mulher e 35 para homem, Isso. somado à idade do trabalhador. Isso. Como assim? Você vai somar o seu tempo de contribuição, o seu tempo de serviço com a sua idade. E tem que fazer 100 pontos o homem e 90 pontos a mulher. O César tem 60 anos de idade. Não, para. Não, você tá novo ainda. O César, eu? Tá. Outro César. 50. 50 anos de idade. Mais, sei lá, 29. Não daria. De contribuição. Por pontos não dá. Dá 79. Não dá. Não dá. Você precisaria, no caso, 50 anos de idade mais 50 anos de contribuição. O que não dá, mesmo que tivesse a insalubridade, porque aumentaria o seu tempo de serviço. No caso específico, a insalubridade aumenta o tempo de serviço do trabalhador. Por isso que você consegue aumentar o tempo e, nesse caso, você também vai conseguir se apostar por pontos. Por que no caso das mulheres aqui, antes era 89 agora é 90 pontos? A cada ano que passa, sobe a pontuação, a cada 2 anos. Tá. Né? Sobe para pior. Só para pior. Vai fugindo de você. É a reforma previdenciária, gente. Nós não vamos conseguir aposentar desse jeito. A mulher com 90 pontos, o homem, dá muita coisa, o homem com 100 pontos. 100 pontos. Por Olha exemplo, só, eu com 50 anos, mais 29, mais ou menos, eu não sei exatamente, deu 79. Falta 20 anos ainda para aposentar, se for por ponto. E sem contar que a pontuação vai subindo, ela vai chegar até 105. É mesmo. Tem isso também, tem esse porém. Mas enfim, é por isso que talvez é importante conseguir se aposentar aí nesse caso até por idade, aos 65 anos, ou por tempo de contribuição. Por pontos, no seu caso, vai ficar um pouquinho difícil. Também estou achando. Vai ter que trabalhar mais, viu, meu amigo? Daqui 10 anos, você com 60 anos de idade, você vai ter 40 anos de tempo de serviço, pode ser que consiga se aposentar bem. Tá bom. Como é que é a história da regra do pedágio? Trabalhadores que estavam até 2 anos da aposentadoria quando a reforma entrou em vigor. Como é que é essa história, Rafael? Nesse caso é a regra de transição, a regra do pedágio. Aquele que faltava 2 anos para conseguir se aposentar, ele pode se aposentar pagando um pedágio de 50% ou de 100% nesse caso específico. Por exemplo, o homem que estava para se aposentar, 35 anos, é a regra normal. Ele tinha 33, ele paga 50% em cima dos 2 anos que faltava para ele conseguir se aposentar. Quer dizer, 35, 33 vai dar 68. Não, 35, ele tinha 33 anos de contribuição para ele conseguir se aposentar. Quando foi mudada a Previdência... Passou para 35. Era 35, faltava 2 anos. Entendi. Faltava 2 anos para ele conseguir se aposentar. Ele tinha 33, faltava 2 anos. Como faltava 2 anos, em cima dos 2 anos ele paga um pedágio de 50%, mais um ano. Tá. Então, com 36 anos de contribuição, ele consegue se aposentar. A mulher, a mesma coisa. Só que a mulher, logicamente, com 28 anos, 30 anos o tempo normal dela. Se ela tiver 28 anos de contribuição, ela paga um pedágio de 50% em cima dos 2 anos que faltavam, dos 28 para dar os 30 anos, e consegue se aposentar com 31 anos de tempo de contribuição. Aqui não foi maldade, então. Não, aí foi bom, aí foi razoável. Foi bom, então. Essa parte da reforma, ela foi razoável, ela foi justa, diga-se de passagem. O que não é justo, na verdade, é você colocar a idade mínima para um trabalhador para 65 anos. Não. Um cara que tinha 40, 35 anos de contribuição... Estava na beira para aposentar. E não consegue mais se aposentar. Teve como fazer essa regra do pedágio para quem estava quase se aposentando ou não? Tem casos, só para você ter uma base. Faltou 1 ano, por exemplo. Estava faltando 1 ano. Tem cara que faltou 1 mês. É mesmo? Tem gente que faltou 1 mês. O cara tinha 32 anos e 11 meses de INSS pago. Não vai conseguir se aposentar agora. Caramba, hein? Estava com 48 anos de idade, vai ter que esperar 65, ou seja, 17 anos a mais para conseguir se aposentar. O que é um absurdo. Então, qual que é a reclamação dos trabalhadores nesse caso? A reforma da Previdência ela não foi estudada. E, nesse caso, o ministro da Previdência, ele está com razão.
formar uma comissão de especialistas, de pessoas ligadas a sindicatos, de advogados especializados, para conseguir fazer uma reforma da Previdência mais justa nesse caso. Eu tenho certeza que isso vai ser salutar e isso vai ajudar muita gente a voltar a conseguir se aposentar. Muita coisa vai ser revista, a gente tem que aguardar. Quem trabalhava, por exemplo, doutor, com agentes nocivos até 13 de novembro de 2019 e consegue comprovar, pode adiantar a aposentadoria? Como é que é essa história? É benéfico por isso? É benéfico, né? Isso aí, na verdade, é o seguinte, aquele que trabalhou com exposição a agente nocivo, a ruído, exposto a ruído, quem trabalha no hospital, vírus, fungos e bactérias, esse pessoal, ele pode conseguir se aposentar pela especial. Por que a pergunta foi até novembro de 2019? Porque depois da reforma da Previdência, ficou impossibilitado o reconhecimento da atividade especial para fins de aposentadoria, ou seja, eu não consigo reconhecer mais o tempo especial, mesmo estando exposto à insalubridade. Mas até novembro de 2019 eu consigo comprovar essa exposição. Eu posso comprovar, consigo aposentar sem problema algum, desde que tenha um documento chamado de PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e nesse caso específico, você vai conseguir comprovar sua exposição à insalubridade, vai conseguir se aposentar pela especial ou por tempo de contribuição, nas regras antigas que pagam muito mais. A Maria Inês, por exemplo, tinha o tempo de 15 anos, mas tem 60 anos de idade. Precisa continuar contribuindo? É importante para conseguir manter a segurança. Mas não dá os 65, doutor? Ela tem 60 anos de idade, né? 60 anos. Isso, ela vai se aposentar por idade nesse caso. Por idade. Entendeu? Mas ela não tem a idade, ela precisa de 62. Olha Só aí. que ela tem o tempo, que é 15 anos nesse caso. Isso. Por idade é 15 anos. Só que ela não tem idade, a idade é 62 agora, a idade subiu um pouquinho. Quer dizer, ela tem uma coisa, mas não tem outra. Exatamente, tem que ter os dois, tem cumulativo. Pelo Ela tem que ter amor o de tempo de serviço pago Aí e é tem que ter demais, a idade, que é os 62 anos. É isso aí, né? A Previdência vai fugindo de você. Ó, o Ricardo tem 65 anos de idade e 10 de contribuição. Consegue se aposentar? Nesse caso, não. Ele tem a idade, mas ele não tem o tempo de Ele é contribuição. o contrário da Maria Inês. É o contrário do Maria Inês. Ela podia dar um pouquinho de tempo para ele, que ele conseguiria se aposentar. Aí ele precisaria ter 15 anos de contribuição. Ele só tem 10. Ele tem idade, mas não tem a contribuição. A Augusta tem, acho que é 63 anos aqui, trabalhou na área rural. Pode se aposentar? Aí sim, depende de caso a caso. Se ela tem 63 anos de idade, mas se ela é rural hoje, se ela trabalha na roça até hoje, ela consegue se aposentar como rural. Tá vendo como é que muda de casa a casa? É muito específico de trabalhador para trabalhador, né? Então ela conseguiria se aposentar por idade rural. Agora, se fosse como urbana, já não conseguiria se aposentar. O Silvio Pereira, grande Silvão, um abraço para você lá do Geraldo Corrêa de Carvalho, mandando uma mensagem aqui, ó. Quem aposentou por tempo de contribuição e tinha problemas de saúde na época, pode mudar para invalidez? Nesse caso, não, a não ser que haja uma determinação judicial. Por quê? Se eu me aposentei por tempo de contribuição, nesse caso específico, eu não consigo mudar para invalidez porque eu já me aposentei. A não ser que ele tenha um processo anterior que reconheceu dele o direito de conseguir se aposentar por invalidez e o juiz determine com que ele se aposente por invalidez. Aí ele consegue trocar. Caso contrário, ele não vai conseguir trocar o benefício. Falou, doutor Rafael. Muitas dúvidas. Aliás, se você tiver a sua dúvida, manda para a gente no WhatsApp, a gente encaminha para o doutor Rafael Oliveira, o doutor Previdência, ou também pelo Facebook da Tati. Fechou, doutor? Meu amigo, obrigado mais uma vez. Bom final de semana para vocês aí. E que 2023 seja um ano repleto de alegria para nós e muito sucesso acima de tudo. Amém. Para todos nós.